Então, gente, eu quis abrir esse vídeo aqui para falar com vocês uma coisa que eu acho que, pela minha experiência, pela minha vivência, é uma das coisas que mais travam e mais dificultam o crescimento de pessoas em geral, mulheres, né, que eu atendo mais, da marca ou do negócio, tá? Se falando de dinheiro especificamente, o que que é a precificação errada? O que que acontece? Quando a gente está fazendo plano de negócio, e aqui eu estou sendo muito específica porque existem pessoas que chegam até mim que nem conhecem o plano de negócio. Então, quem conhece já está um passo à frente, tá? Mas, quando a gente fala de plano de negócio, a gente está falando de uma estrutura que é um plano feito para planejar os próximos anos, os próximos passos. E óbvio, como eu sempre falo, ele não é um plano, não deve ser estático, ele deve ser dinâmico, porque o ambiente é dinâmico. Mas ele serve para tu conseguir entender aonde está o erro, o que que precisa mudar, o que que tá legal, entender onde que errou, quando tu já tá, né, mais à frente. Em suma, ele traz ali uma base do negócio, ele traz sobre relacionamento, ele trata ali sobre relacionamento, mas é claro que é uma coisa muito assim, base mesmo, não tem como se aprofundar a partir daquilo ali. Traz a questão de distribuição, canais de distribuição, né? Começa ali a pensar os produtos e serviços e tu, obviamente, vai aprofundar a partir daquilo ali, porque não tem como ser apenas aquilo. Mas, quando se fala em produtos e serviços na fonte de receita ali, as pessoas geralmente, por ser algo que está mais em cima, quarto passo ali do plano, elas definem aquilo ali, ponto final. E aí o que que acontece? Chega em atividades, ali, das coisas que tu precisa fazer, passos que tu precisa fazer, planejamento em si, de cronograma, do que tu vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, enfim, e a conta não bate. Porque tu vai ter gastos eventuais ali, de cursos, de palestras, de eventos, de seja lá o que for, e ele não está correspondendo aos ganhos que tu vai ter da precificação ali das fontes de receita, porque foi feito antes. E aí, naturalmente, tu avança e tu entende ali, tem as parcerias, tem, né, recursos e não sei o que. E recursos tu geralmente coloca o que que tu tem, que tu despende de grana, de dinheiro financeiro para trazer à tona o que tu precisa para concretizar aquilo que tu quer, né? E aí depois tu tem ali a estrutura de custos, porque tu precisa entender o que que chega, o que que sai e qual vai ser o lucro no, no somatório, né? Que na verdade é uma diminuição disso ali. O que que acontece? Geralmente as pessoas precificam, aí colocam um monte de coisas em atividades e geralmente essas coisas custam dinheiro, porque, né? Estamos no mundo capitalista. Então, muitas das coisas são precificáveis, mas são muito mais caras do que os produtos e serviços. Ah, então tu tá dizendo que eu tenho que encarecer meus produtos? Não, tô dizendo que tem que ser estratégico, tem que pensar. Por quê? Não adianta de nada tu precificar antes de tu entender o que que tu tem de recursos, o que que tu vai gastar em atividades e o que tu quer ganhar lá em cima. Não tem como tu precificar assim. E aí é por isso que geralmente a gente tem um cenário de negócios colapsando, porque precificam, depois não tem dinheiro para fazer as coisas das atividades. Porque precificam como? Ah, porque eu tenho um negócio aqui, tenho uma necessidade de um montante, de um valor X aqui para dia tal, então vou cobrar este cliente com esse valor que eu tenho necessidade de entrada agora. É na emergência, é na urgência. E aí não existe uma estratégia para o crescimento, né? Então vocês precisam entender que o plano de negócio, ele tá ali para ser uma ferramenta que tá ali por vocês, que vocês precisam utilizar. Não é fazendo uma vez que ele vai funcionar. Eu vejo o meu pelo menos uma vez por mês, para vocês terem bem noção assim do
porque o ambiente é dinâmico, então tu tem que ir adaptando conforme o ambiente muda. E não é uma, uma, uma regalia apenas de quem está começando agora. A gente vê empresas fazendo isso. Teve uma aula de mestrado que a gente comentou sobre essa necessidade de planejamento estratégico estar adaptável, né, ao ambiente, ao cenário que a gente encontra no mercado, porque nem sempre vai ser aquilo ali que tu planejou. Na verdade, na maioria das vezes não vai dar aquilo ali que tu planejou, mas tu precisa te adaptar para chegar num resultado plausível, que seja agradável, que seja factível, que seja, né, interessante. Então, e eu tô falando aqui de grandes empresas, não tô falando de barraquinha de esquina, não, tá? Então, algo que pode ajudar vocês a ter essa construção, a ter essa noção, a ter esse diferencial, talvez, de não passar por esse perrengue, vamos dizer assim, é ter essa noção de fazer esse planejamento financeiro previamente, colocar no papel. Não é quando eu necessito organizar, é já estar organizada desde o princípio para conseguir entender onde que tu pode ir, o que que tu precisa fazer, lidar com a realidade, porque tu não tendo planejamento financeiro, não tendo plano de negócios, tu não vai estar lidando com a tua realidade, tu vai estar lidando com o teu sonho. Sonho não vai te levar ali no papel a lugar nenhum. Quando tu for pisar na realidade, vai estar muito diferente e vai quebrar. Então, falo por experiência própria, mesmo tendo feito plano de negócios, mesmo tendo me organizado, tive várias dificuldades lá no meu primeiro negócio. Então, entendam que é um passo e é um amadurecimento necessário para sobrevivência nesse meio, nesse mercado do autônomo, do empreendedorismo, da empresária, para vocês conseguirem ter essa curva, ascender, né? E não se frustrarem no meio do caminho. Vocês vão entender que algumas coisas vão acontecer, vão dar errado, e vocês vão conseguir pensar, ou vou procurar uma consultoria, né? Como que essa consultoria vai poder me ajudar? A primeira coisa que ela vai pedir é um plano de negócios. E se vocês não tiverem, vai ser mais um tempo, mais um trabalho para fazer ali, porque não tem como avançar sem ter um plano de negócios. Só que tu tendo um plano de negócio dando errado, porque eventualmente vai dar alguma merda, tá? Mas vocês tendo um plano de negócios e aí errando, dando algum problema, vocês vão conseguir identificar onde que foi. Não vai precisar fazer lá do propósito, lá da proposta de valor, lá do começo. Vocês vão conseguir identificar ali exatamente onde foi que vocês erraram e voltar para aquele ponto para tentar consertar o resto. Entendeu? Não é nem consertar o resto, é adaptar para conseguir seguir na jornada que vocês estão pretendendo. Certo? Esse foi minha pitadinha desse vídeo para vocês, porque eu tenho visto muito isso, então eu acho muito necessário ter esse tipo de conteúdo mais express aqui para vocês entenderem os parâmetros de onde vocês estão querendo entrar ou de onde vocês estão. Talvez tenha dado errado aí, agora tu já sabe o que que aconteceu e já consegue arrumar, entendeu? Então, até o próximo vídeo.